Olá, bom dia, paz do Senhor para você que está conosco neste momento tão especial, né? Segunda-feira, hoje, segunda-feira, iniciando a semana. E é bom sempre iniciarmos a semana na presença de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está chegando agora, que está sempre conosco nas manhãs da semana, ouvindo uma palavra de Deus, né? Palavra do coração de Deus, palavra que nos dá ânimo, palavra que nos dá esperança, palavra que nos fortalece, né? Por isso que é maravilhoso a gente realmente começar o dia na presença de Deus, tá certo? Então nós vamos estar nessa manhã refletindo um pouco hoje sobre o Salmo 124, né? De forma bem breve, nós estaremos fazendo isso. Esta semana nós estamos cheios de atividade, mas glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque o Senhor nos dá condição de trabalhar, nos dá força. Glória a Deus pela semana que Ele nos deu, o final de semana também abençoado. Estivemos na casa do Senhor, aprendendo na escola bíblica, cultuando a Deus à noite. Isso é maravilhoso, né? Eu quero mandar um abraço para você que está chegando agora, né? Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de esperança para aqueles que você ama, para aqueles que você realmente deseja que seja fortalecido pela fé na palavra do Senhor, ok? Então, queridos, Salmo de número 124, diz assim o texto da palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? No nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar pela alegria da tua salvação. Queremos te louvar pelo teu cuidado, a tua proteção. Eu sei que estás conosco nesse momento. E eu sei que o Senhor deseja nos fortalecer e nos dar ânimo. Deseja nos levar a caminhar contigo. Não existe nada melhor do que caminhar contigo nesse mundo tenebroso, nesse mundo de pecado, nesse mundo onde, ó Deus eterno, nós somos e estamos sujeitos à morte o dia todo, como está escrito. Mas é a tua presença que nos garante vida, é a tua presença que nos garante paz, é a tua presença que nos faz livrar daquilo que é para a nossa morte, a nossa destruição. É por isso que nós te servimos, porque tu és o nosso guardador, nosso protetor, o nosso ajudador. Nessa manhã pedimos que a tua mão seja sobre as nossas vidas para nos proteger, seja sobre o nosso coração, Senhor, para nos fortalecer, seja sobre a nossa família. Nós te pedimos que a tua palavra venha ao nosso coração e que vidas sejam edificadas, fortalecidas, animadas, curadas, libertas e salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Amém. Bem, queridos, esse salmo de número 124, que nós acabamos de ler, né? Ele tem por epígrafe Deus nosso protetor e nosso libertador. É um salmo de romagem, um salmo que foi produzido por pessoas que tinham o costume de ir à casa do Senhor, que moravam em outras regiões, em Israel ou até fora de Israel,
e que se dirigia ao templo em tempos de festa para celebrar, para comemorar ali, para cultuar ao Senhor. Possivelmente na Páscoa, ou então no dia de Pentecoste, que era a comemoração da lei dada por Deus a Moisés, né? A festa dos tabernáculos, que acontecia após as colheitas. Então Israel, ele tinha os seus tempos de festas religiosas, aonde os judeus eles se reuniam para ir ao templo para adorar a Deus, e iam em caravanas. Os peregrinos eles então iam ali ao templo, e nessas caravanas esses hinos eram cantados a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, né? E a tradição diz que ao chegar lá tinha 14 degraus, e em cada degrau um daqueles devotos peregrinos ele citava o Salmo. Salmo 120, primeiro degrau, 121, segundo degrau, e por aí vai até o Salmo de número 134. Por isso que é chamado Salmo de romagem, porque vem de romaria, ou seja, as pessoas que saíam em procissão à casa do Senhor, e eles saíam assim com alegria, de longe, em caravanas, né? E esse Salmo 127 ou 124, Davi ele relembra aqui os livramentos que o Senhor havia dado ao seu povo, né? Desde Abraão até o seu tempo. Davi aqui ele expressa que Deus ele preservou o seu povo da extinção, né? Muitos inimigos haviam se levantado, e dentro desse salmo Davi ele mostra Deus como o protetor de Israel. Quando Deus guarda, protege, não há quem possa realmente tirar alguém das suas mãos, porque a proteção de Deus ela é completa, né? Então Jesus Cristo, falando sobre isso, ele faz uma relação do povo que o segue como ovelha, né? Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. Jesus está falando dessa mesma proteção que Deus deu a Israel, e ele, como Deus, protegeria as suas ovelhas. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem poderes, nem altura, nem as coisas do presente, nem as do porvir, ou qualquer outra criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque em Deus nós estamos guardados, nós estamos então protegidos, né? Então esse salmo, né, Davi ele lembra de um modo geral os livramentos do passado, né? E esses livramentos estão relacionados possivelmente ao Êxodo. Vamos pensar um pouco aqui sobre isso. Davi diz aqui: se não for o Senhor que estivera conosco ou ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Vamos lembrar aqui da ira de Faraó contra Israel, quando Moisés então foi pedir que ele liberasse o povo para adorar a Deus no deserto, né? E Faraó então se sentiu afrontado por Moisés e por um povo que era escravo. Então a ira dele se acendeu, e a Bíblia diz que Deus realizou grandes sinais ali para que Faraó pudesse libertar o povo, livrar o povo ali do seu domínio, né? A última praga, como nós sabemos, foi a praga dos inocentes, ou seja, dos primogênitos, né? Que morreram por causa da dureza do coração de Faraó. Só a partir daí é que ele libera o povo, e o povo sai. Mas não se dando por satisfeito, Satanás também trabalha em Faraó, e Faraó sai à perseguição do povo, né? 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, no deserto, saindo para uma nova terra, para a terra prometida, a terra de Canaã. E agora um exército preparado sai para destruir. O povo teme
mas o Senhor era a proteção daquele povo. E a Bíblia diz que o Senhor colocou uma coluna que separava o exército de Faraó do povo de Israel até chegar ao Mar Vermelho, né? Faraó não conseguiu alcançar 6.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, e mulheres e crianças geralmente é o número maior, andando a pé e Faraó a cavalo. E o que é que acontece? Deus estava ali guardando, porque eles não conseguiram alcançar no deserto aquele povo até chegar em frente ao Mar Vermelho. Por que não conseguiu? Por causa da proteção de Deus. Eu quero dizer para você que ainda que os inimigos venham lhe perseguir, né, com carros velozes e você a pé, se Deus é a sua proteção, saiba que Ele não vai alcançar você, não vai te destruir, né? Mas depois vai ter uma outra dificuldade, estaremos num beco sem saída. Era assim que Israel se encontrava, de frente o Mar Vermelho e por trás Faraó e os seus exércitos. Moisés então olha para Deus, o povo olha para Moisés, Moisés olha para Deus. E Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Só tem água. Como é? Para onde a gente vai? Diga ao povo que marche. Duas coisas nós aprendemos nessa situação. Primeiro, um povo, ele segue um líder, né? E o líder que tem um temor a Deus e que busca solução em Deus, Deus vai dar, Deus vai fazer milagre, ainda que ele e o povo chegue a um beco sem saída. Ainda que você chegou num beco sem saída, se você olhar para Deus, Deus vai mostrar um caminho, mesmo no meio do mar da dificuldade, do mar da barreira, dos problemas. Então eu quero dizer para você que esse Deus é quem você serve, quer que você recorra a Ele e creia nele, porque se o mal não te alcançou até aqui, embora está te perseguindo, é porque Deus colocou uma barreira para que não te alcance. Se você chegou num beco sem saída, eu quero dizer para você que há sempre uma porta a se abrir quando se está num beco sem saída. Quando nós olhamos não para a barreira, mas quando a gente olha para Deus. O salmista, no Salmo 121, mais um dos salmos de romagem, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para Deus. A Bíblia diz a Moisés: diga o povo que marche, continue andando na minha vontade, continue andando dentro da minha direção. Qual era a direção de Deus? A terra de Canaã. Qual é a direção de Deus para a igreja, para o seu povo? É os céus, queridos. Sabe o que ele está dizendo? Não pare, continue andando mesmo em meio a dificuldades e as lutas. Deus, Ele vai abrir as portas para você passar. Ele vai abrir o mar para você caminhar, para que você possa chegar àquilo que Ele realmente tem preparado, aquele lugar que é um lugar de paz, de gozo, de alegria, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não deixe realmente de prosseguir. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés que marchasse. E ali, queridos, eles passaram, o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto, queridos. Os inimigos não os alcançaram, né? Os inimigos foram engolidos, embora os inimigos queriam engolir o povo de Israel. A Bíblia diz que os inimigos que foram engolidos pelas águas impetuosas. No versículo 5, 4 e 5 diz: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas, no versículo 5 diz, impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Olha, queridos, quando nós realmente confiamos no Senhor, pode ter certeza que as águas que representam dificuldades, lutas, perseguições, que procuram nos destruir,
estas águas, elas serão a destruição dos nossos perseguidores, quando nós confiamos no Senhor, né? E para quê? Para que nós do outro lado possamos cantar o hino da vitória e reconhecer que se não fosse Deus, nós não teríamos escapado, nós não teríamos sido libertos, a nossa alma teria sido então destruída, certo? Então, o que é que Deus requer de nós diante de tais situações? É que a gente relembre que os feitos dele para nos salvar, é que a gente exalte, louve, glorifique, bendiga a Ele que fez o milagre, que pôde nos tirar da situação tão difícil que nós nos encontrávamos, seja de perseguições, seja de enfermidade, seja de lutas na família, seja de embaraços que nós caímos por ceder muitas vezes às tentações, por não vigiar, né? Laços que o inimigo prepara para nos amarrar, certo? Deus é o nosso libertador. Deus é o nosso libertador. Nós temos inimigos também à nossa espreita, assim como Israel tem. Não inimigos físicos, mas inimigos e caímos nela. Laços muitas vezes que a gente não vê e caímos, né? E ele faz aqui uma analogia com o laço do passarinheiro. Essa questão dos laços que eram feitos de noite, armadilhas que eram feitas com comida, quando os pássaros então vinham para comer aquela comida e pousava sobre um galho que era o dispositivo de estar abrindo o laço ou fechando o laço, ou melhor, para segurar a perna daquele pássaro, e o pássaro era aprisionado. Então, às vezes acontece na nossa vida, né? Alimento, desejos que os nossos olhos então têm, e a gente muitas vezes vai ali para suprir aquele desejo, e muitas vezes é um laço que é criado para nos prender. Laços afetivos, né? Laços de trabalhos. Muitas vezes o trabalho, o emprego é um laço que o inimigo cria para nos prender e nos distanciar da vontade de Deus, né? Então, a palavra de Deus aqui mostra que Deus é aquele que nos livra. No versículo 7, o salmista diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui outra coisa que nós precisamos então refletir é o que o salmista diz. Às vezes é possível evitar o laço, às vezes não, porque nós muitas vezes não conseguimos ver. Alguma coisa embaça a nossa visão. E aí, o que fazer quando nós já estamos laçados, né? O passarinho, ele não podia se soltar por ele mesmo, né? Era preciso vir alguém para tirá-lo. O passarinheiro que prendia o passarinho, ele poderia soltar ou então continuar com aquele pássaro. Como é? Você acha que o passarinho vai mudar, né? O passarinheiro vai mudar se ele tem a intenção de pegar o pássaro por algum motivo ou razão? Não. Mas alguém poderia ver e não fosse o caçador, o passarinheiro, fosse alguém que olhasse e tivesse dó do pássaro. Ele vai lá, tira e diz: esse daqui ele não vai prender, esse aqui ele não vai comer, e solta. Então vamos pensar que Deus fez isso na vida de Israel, porque muitas vezes foram criados laços para Israel, né? A gente lembra dos gibeonitas que criaram um laço, enganaram Israel emocionalmente, afetivamente, e ali Israel não pôde mais fazer nada porque já tinha dado a palavra, e eles consultaram a Deus: olha, nós fomos enganados. E agora? Aí Deus disse: não, permaneça com a palavra, né? Porque eles não vigiaram. Às vezes, irmãos, nós também caímos nessa. Às vezes a gente é enganado, né? E aí, nesse engano, o que fazer? Certo? Já estamos laçados.
Só Deus pode nos tirar do laço, e Ele tira. Tem gente que está laçado e preso à bebida, à droga, à prostituição. Tem gente que está laçado, amarrado pelas garras de Satanás por causa de envolvimento com o espiritismo. E tudo isso. E a Bíblia diz, queridos, que existe um libertador. Esse libertador é Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, essa palavra de Deus é para você, é também para mim. Nós temos que relembrar os feitos de Deus e bem dizer a Ele, porque Ele não nos dá por presa ao inimigo, porque Ele nos livra quando a gente se volta para Ele. Volta para Deus, volta para a oração, volta para a leitura da palavra, volta para a congregação. Volta para um relacionamento mais íntimo com Deus. E não importa o laço que você foi aprisionado. Esse Deus, por meio de Cristo Jesus, é poderoso para te libertar. Te libertar de tudo que tem te aprisionado. Te libertar da droga, te libertar da prostituição, te libertar de uma vida errada, te libertar de trabalhos feitos pela feitiçaria, te libertar de armadilha feita no trabalho por companheiros, colegas, que são teus inimigos e você não sabia porque você tinha como amigos. O Senhor é poderoso para fazer isso. Então, que esta palavra possa estar no teu coração. E você continue crendo, como diz o salmista no versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Se você já foi laçado por algo que não agrada a Deus e que está te prendendo, teu socorro é o Senhor. Não existe nada que Deus não possa fazer. Eu quero mandar um abraço para o meu pastor aí, o Bispo Amaro. Se quiser entrar e dar uma palavrinha, é só nos chamar e a gente vai ser abençoado por uma palavra sua. Homem de Deus, homem que tem realmente feito a diferença em Brejo Santo, no Ceará. O Senhor tem realmente usado esse homem abençoado, não é? Então, queridos, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã, na minha devocional, para compartilhar com você, certo? Deus, Ele é o nosso guardador. Esse salmo, né, mostra isso. É aquele que nos protege, assim como Ele protegeu Israel. Ele também protege você. Ele protege a nossa vida. Ele protege nossa casa, nossa família. Mas Ele também é o Deus provedor. Nesse tempo de pandemia, não existe nada que nos preocupa mais do que a nossa saúde e também a nossa sustentação. Mas Deus é Deus provedor. Além dele ser protetor, é provedor. Ele protegeu Israel do exército de Faraó. Ele abriu o mar para que Faraó não alcançasse o povo de Israel. E o mar, que era uma barreira, se tornou um livramento para a vida do povo de Deus. Então, o mar que está à frente na sua vida como um obstáculo, ele pode se tornar um meio de livramento, porque Deus pode fazer isso. O mar que poderia ser uma armadilha para engolir o povo de Israel, se tornou uma armadilha para os seus perseguidores. Certo? Então, encare o mar da dificuldade na dependência de Deus e na confiança da sua palavra, porque Ele é Deus de vitória. Ele é Deus que nos ajuda, que nos fortalece. Ele também é o Deus da provisão. Israel foi para o deserto. Deserto é lugar de
comida racionada. E no deserto, dependendo do tempo, a comida ela tem um tempo determinado para se acabar, como aconteceu com Agar. A água acabou, o pão também. E agora? O que nos resta? A morte? Nós servimos ao Deus da vida. E o Deus que tem propósito na nossa vida e que nos leva a um deserto, não nos leva no intuito de nos sepultar no deserto. Pelo contrário, ele nos leva no intuito da gente criar uma dependência maior dele e uma experiência com ele, como fez com Israel. No deserto, eles tiveram o privilégio de ver milagres extraordinários, muito mais do que o que eles viram no Egito. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus provedor, que fez a rocha da água, que enviou cordonizes para alimentar o povo, satisfazendo um desejo da alma deles de comer carne, porque já estava enfastiado de pão. Nós somos assim, queridos. Um alimento só o tempo todo nos dá fastio. Mas a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tem coisas que Deus faz só para satisfazer o nosso desejo. Como nós fazemos para satisfazer o desejo de um filho. A semana passada, conversando com um dos líderes da igreja, e ele feliz demais, porque ele conseguiu dar um presente que a sua filha de 15 anos queria. Ele disse: pastor, eu fiz todo o esforço do mundo. Por quê? Porque ela é uma filha boa, é uma filha obediente, é um menino que me dá trabalho. E ela vivia o tempo todo me pedindo uma coisa que era muito alta para mim, né? Mas eu disse: nos 15 anos eu vou dar para ela. E eu não vou dizer nada, mas eu vou dar. Pastor, eu dei para ela, o senhor não sabe quanto beijo essa menina me deu, quanto abraço essa menina me deu, porque eu satisfiz o desejo do coração dela, pelo que ela é. Então, querido, Deus ele faz isso comigo e com você. Quando a gente anda na sua vontade, tem coisas que nem é muito necessário para a gente, mas a gente quer. E às vezes Deus vai lá e dá. Por quê? Porque andamos na sua vontade. E Deus, ele é pai. E o pai tem prazer em ver o filho feliz e alegre. Não é? Então ele é provedor. O que é necessário para mim e para você, ele vai nos dar no deserto. E quando a gente chegar na terra prometida, nós vamos ter muito mais do que a nossa alma necessita. Nós vamos ter satisfação em ter outras coisas. E é ele que nos concede. Crê em Deus. Confia nele. Que ele é guardador. Ele te protege do inimigo. Ele te livra do laço. Livra de cair e livra também se você cair no laço. Se voltar para ele. Lembra disso. Nós temos que sempre orar e vigiar para não cair no laço. Mas às vezes Deus permite que a gente caia. Não é da vontade dele. Mas e se cair, vai permanecer caído? A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, 7 vezes se levantará. Não, Deus quer que se levante nele. E ele vai ser aquele que vai olhar para você no laço, chega lá, desamarra o laço e você vai estar livre. E nós voamos, nós ficamos livres. Deus nos livra do laço do pecado. Por meio de Jesus Cristo, ele nos libertou dessa prisão. Agora nós somos livres para adorar, para servir a Deus, para fazer a sua vontade. O inimigo não está satisfeito com isso, com a nossa liberdade, como o Faraó não estava satisfeito com a liberdade do povo de Israel. E ele vai fazer tudo para nos perseguir, para nos aprisionar de novo. Mas tenha certeza, Deus é o teu guardador. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. Fortaleça-se nele, na força do seu poder, na oração, no Espírito, na palavra, no hábito de congregar. E com certeza você vai desfrutar do melhor de Deus, que é Jesus Cristo, da presença de Deus na sua vida e a alegria do Senhor, que é a sua força, a minha força, vai tomar conta do seu coração.
mesmo em tempos de lutas, de guerra e de crise, né? Deus é aquele que nos dá livramento, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que provê para as nossas necessidades. Por isso ele diz: não ande ansioso, não fique preocupado por coisa alguma, mas ore, fazei conhecer as suas necessidades. Clama a Deus como Moisés clamou, e ele vai dizer o que fazer. Ele vai dizer: olha, você já clamou, Moisés, agora faça alguma coisa. Vai em frente. Diga o povo que marche. Para onde? Em direção ao mar? Sim. Quando o povo tocou as águas, o mar se abriu. É assim que Deus faz. Deus espera a nossa ação de fé para Ele reagir à nossa ação. Amém? Deus te abençoe, queridos. Obrigado mesmo por esse momento de atenção. Que essa palavra possa te fortalecer. Que o Senhor possa te dar libertação de toda e qualquer área que você já está presa e não consegue adorar, servir, fazer a vontade dEle com liberdade. Que o Senhor possa trazer libertação à sua alma e o Senhor possa trazer paz ao teu coração. E você lembrando de que você já passou por outras situações difíceis antes e situações tão difíceis que poderia ter ficado no deserto, sepultado, mas Deus não permitiu. Você deve reconhecer que foi o Senhor. E o Senhor que fez isso no passado, continua fazendo isso no presente. E vai continuar fazendo. Permaneça firme nele. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão aqui. Deixa eu ver aqui. Um abraço para a irmã Graça Mendes, nossa irmãzinha querida lá de Serra Talhada, né? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Obrigado aí pela atenção. Nossa irmã Kelly, né? Que Deus te console, Kelly, nesse momento difícil. Perdeu sua avó há pouco tempo. Que o Espírito do Senhor traga consolo para você e para a sua família, tá bom? Hoje nós começamos a semana de oração. 1 hora de joelho, de 7 às 8. Venha. Vocês querem que é muito assídua, né? Vamos estar lá, né? Junto com sua amiga, vai buscar ao Senhor nesse momento, né? E você também que está nos ouvindo. Um abraço aí para a irmã Rízia Ribeiro, lá na Coab, e a irmão Sandro também, né? O seu esposo. O Elton Nascimento, Deus te abençoe, querida. Pai do Senhor para você, seu pai, missionário Cícero, no N7 em Petrolina. Irmã Lourdes Costa, que está sempre nos ouvindo aí. É muito amiga aí da nossa irmã Euda. Um abraço para a irmã Euda também, no nome de Jesus, né? Que está com a sua mãe lá em Cajazeiras, está ali cuidando dela, passar uns dias ali com ela. Deus abençoe você e sua mãe, irmã Euda. Deixa eu ver aqui. A irmã Graça Mendes está aqui dizendo: nunca vou esquecer as pregações desse servo de Deus. Deus te abençoe. Eu fui pastor interino por 2 anos lá em Serra. E fui pastor aí da irmã Graça, uma bênção. Deixa eu ver aqui. A irmã Francineide também, um abraço. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Todos vocês que curtiram aí, que mandaram coração aí, eu não consigo ver porque hoje eu não liguei o notebook aqui na minha frente, é onde eu consigo ver, né? E um abraço para meu amigo particular aí, o bispo Cícero Amaro, né? Quero ver se eu combino com ele para amanhã ele dar uma palavra aqui, em nome de Jesus. Eu vou conversar um pouco aqui com ele depois e amanhã possivelmente ele vai estar ministrando para nós, no nome de Jesus, às 10h15 da manhã. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Esta semana é uma semana decisiva, irmão. Nós estaremos fazendo sorteio do Fusca para a nossa construção. Então, custa R$10 o bilhete. Você pode pedir o seu bilhete aí na internet, você pode mandar um zap para mim, eu faço aqui o ticket, mando para você a foto, né, o seu ticket. É um sorteio simples, a gente joga para cima e aquilo que for pego ali, segurou, é dono do Fusca, né? O Fusca tá bonitinho. E você vai estar ajudando a nossa construção, certo? Então, você que tem meu zap, se não tiver, eu vou botar aí. E você dizer: pastor, eu quero o bilhete. Custa R$10. Você pode transferir pela conta bancária que eu vou lhe dar, da igreja, ou pela minha. A gente vai colocar aí. E você pode nos ajudar
a construir. A gente está fazendo, foi uma doação que o irmão nos deu, o Fusca, para ajudar na cobertura, né, da nossa construção. Então, se você quiser nos ajudar, você entre em contato, manda uma mensagem aí para nós, e eu tenho certeza que você vai estar nos abençoando, certo? Nos abençoando e abençoando o reino de Deus, tá certo? É um valor simbólico, essa ajuda sua é de significativa importância, né? Um abraço também para nossa irmã Maria Alzeni, né? A Maria Alzeni Oliveira, mãe do irmão Zacarias. Deus abençoe aí nossa irmã, em nome de Jesus, que está conosco também. E eu agradeço a vocês que compartilharam aí essa live. Um abraço, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até amanhã.